Masechet Shvot, Daf Het Amud Bet, na linha de baixo para cima, onde tem dois pontinhos. Em ba yediá batchila ve'esh ba yediá basof, seira nasá bachutz yom kippurim mechaper. A gente falou na nossa Mishnah que num caso em que a pessoa não sabia que ele estava impuro, entrou no Beit HaMikdash e depois descobriu, certo? Ele não soube bichá da impureza no começo, o seir feito do lado de fora do Eichal em Yom Kippur, isso daqui perdoa o pecado dele. O seir feito dentro do Eichal é para um tipo de pecado, o seir feito fora do Eichal é para outro tipo de pecado. Pergunta a Gemara, Michdei, itkeshui itkush leadadei, venachaper pnimi adidei veadechitzon. Pergunta a Gemara o seguinte, olha, temos um ekesh, a gente encontra nos psukim uma conexão, uma ligação entre o seir feito dentro e o seir feito fora. Se tem uma conexão entre eles, a priori, por que a gente precisa do de fora? Talvez o de dentro, ele perdoa tudo, ele perdoa tanto os pecados válidos para o interno, quanto para o pecado feito fora. Certo? Por que separar entre eles? Venafkamina, a diferença vai ser leicha de lavat chitzon. Se, por exemplo, não fizeram o seir de fora, faltou dinheiro, não acharam seir, deu algum problema lá, não fizeram seir de fora. Talvez o seir de dentro serve para o de fora. Quando eu faço tanto o seir de dentro quanto o seir de fora, eu faço os dois korbanot, então tá bom, cada um perdoa o seu. Mas será que, no caso em que não fizeram de fora, o de dentro pode perdoar tudo ou não? Certo? Já que tem um EQ, já que tem uma conexão entre os dois, talvez o de dentro perdoa o de fora. A marca responde agora, está escrito no Pasuk, Achat kapará, achat mechaper, não mechaper shtei kaparot. O Pasuk vem falar com a palavra achat, que o seir feito dentro, o seir que o sangue dele é jogado dentro do Eichal, na cortina do Kodesh HaKodashim, e dentro do Kodesh HaKodashim, ele perdoa um pecado só e não dois. Ele não tem como perdoar os pecados que são perdoados pelo corban feito fora. Perguntando agora o contrário. Venichaper hitzona didei, veamai de avid punimi. Talvez o feito fora vai perdoar o de dentro. Talvez o corban feito fora perdoa também os pecados que geralmente são perdoados pelo interno. Qual a diferença? Você vai fazer o interno de qualquer jeito porque eu preciso do de fora para perdoar. Nafkamina letumada irá benzelezé. O que acontece se entra de dentro ou de fora, alguém se impurificou e entrou no Beit HaMikdash e aí transgrediu a proibição. Talvez, mesmo que o de dentro já foi feito, talvez o de fora tem força de perdoar mesmo o pecado que geralmente seria feito para os de dentro. Amar krachat bashaná kaparazolote ela achat bashaná. Fala que não. A gente vê do Passuk que o seir feito dentro, que perdoa tipos específicos de pecados, certo? Quando o cara sabia que estava impuro, esqueceu e depois lembrou de novo, nesses casos, o seir feito de dentro perdoa, de fora não. Então, mesmo que a gente tenha um ekesh entre o de dentro e o de fora, de qualquer jeito, o seir, que o sangue dele é jogado dentro do Eichal, e o seir, que o sangue dele é jogado no Mizbeach, fora do Eichal, cada um perdoa os seus pecados e um não perdoa o pecado do outro. Pergunta Gmará, Ole Rabi Ishmael de Amarim, Baidea Batchila Veish, Baidea Basof, Bar Korbanu. Pergunta Gmará, de acordo com o Rabi Ishmael, alguém que ele não sabia que ele estava impuro, nunca ficou sabendo, certo? Não sabia que ele estava impuro. Entrou no Beit HaMikdash dessa forma e depois descobriu, de acordo com a primeira opinião, não tem Korban. Korban só tem, de acordo com a primeira opinião, Korban Hatat só tem com alguém que sabia que estava impuro, esqueceu e lembrou depois. Mas alguém que Bichal não sabia, ele não tem Korban. Então, o seir feito fora serve para ele, serve para perdoar o pecado dele. Pergunta agora, de acordo com o Rabi Ishmael, que alguém que ele não sabia que estava impuro, fez a proibição e depois descobriu que ele estava impuro, ele tem korban. De acordo com o Rabi Ishmael, mesmo esse caso tem korban, certo? De acordo com o Chachamim, esse caso não tem korban. Então o seir fora perdoa o pecado dele. Alguém que sabia que estava impuro, esqueceu e lembrou, traz korban sozinho. Alguém que não sabia, transgrediu a proibição e descobriu, seir feito fora perdoa. Mas de acordo com o Rabi Ishmael, que alguém que não sabia, fez a proibição e descobriu que ele traz korban, então seir anasabachutz, amai mechaper, o seir feito fora vai servir para quê? Vai lechaper, vai perdoar qual pecado? A priori, esse caso em que ele não sabia que ele estava impuro, fez uma proibição e descobriu, de acordo com o Rabi Shmuel, ele tem korban. Então, se você quer perdoar seu pecado, traz seu korban. Não vai depender do seir feito em Yom Kippur, traz você sozinho o seu korban. Então, em qual caso, de acordo com o Rabi Shmuel, o seir feito fora vem perdoar qual tipo de pecado? Al shein ba'ediah lo batchila,
velo bassof. Responde Rabi Ishmael, um caso em que o cara não sabia nem antes nem depois. Ele, Bichlal, nunca ficou sabendo da proibição de Tumá, nunca soube que ele entrou também no Beit HaMikdash, nunca soube nada disso, certo? Então, nesses casos, o Seir, ele vem perdoar. O cara que Bichal nunca soube. É esse caso que tem perdão através do Corban. Pergunta Gmará, aí seirei aregalim, seirei ashkodashim mechaprim. Fala, mas espera aí. Esse pecado, alguém que pecou sem saber Bichal, não sabia que ele estava impuro, depois não ficou sabendo que ele entrou impuro, não soube nada disso. Esses casos, quem perdoa o pecado dele é o seir feito nos regalim, nos hagim, Pesach, Shavuot e Sukkot, e o seir feito em Rosh Chodesh, não o seir de Yom Kippur, certo? A priori a gente já tem outros seirim feitos durante o ano que perdoam esse pecado, e não de Yom Kippur. Então volta a pergunta, de acordo com o Rabi Ishmael, o seir de Yom Kippur serve para quê? Responde a Gemara, Savala que Rabi Meir, Amar kol seirim kaparatam shavá, al tumat mikdash vekodashav. Ele souber, Rabi Ishmael souber como Rabi Meir, que todos os seirim, tanto o seirim de Rosh Chodesh, quanto o seirim de Regalim, quanto o seirim de Yom Kippur, eles vêm perdoar o mesmo pecado. Alguém que entrou sem saber no Beit HaMikdash enquanto ele estava impuro. Então, se ele fez isso antes de Pesach e veio Pesach, Pesach perdoa. Se ele fez isso entre Pesach e Shavuot, se tiver Rosh Chodesh, o de Rosh Chodesh perdoa, se não de Shavuot perdoa. E se foi antes de Yom Kippur, o de Yom Kippur perdoa, certo? Todos os seirim feitos no Beit HaMikdash, no Rosh Chodesh, nos Hagim e em Yom Kippur, eles vêm perdoar pessoas que entraram no Beit HaMikdash enquanto estavam impuros e nunca ficaram sabendo disso, certo? Aparentemente, esse era um pecado comum. A pessoa encostava no animal e ficou impuro, não percebeu que encostou, não percebeu que ele ficou no mesmo ambiente que um morto, algo do tipo. E Beit HaMikdash, todo mundo entrava no Beit HaMikdash. Beit HaMikdash era o centro lá, todo mundo entrava e saía o ano inteiro. Então, aparentemente, esse era um pecado que era muito comum, então a Torá colocou vários seirim para irem perdoando ao longo do ano esse pecado. Então, de acordo com o Rabi Ishmael, o seir feito fora do Beit HaMikdash, em Yom Kippur, ele vem perdoar o pecado de alguém que Bichlá não sabia que estava impuro e nunca ficou sabendo, ele perdoa. Pergunta Agmará, ela lemai retait kush chitzon lepnimi. Fala agora o seguinte, olha, então a gente falou que o seir feito fora perdoa os pecados específicos. E o seir feito dentro perdoa pecados específicos. E um não perdoa o do outro, então por que tem um equeixo? Porque a Torá conectou entre eles. A priori, se eles dão na mesma, então não precisava conectar, não precisava fazer um equeixo. Sim, sim, cada um, desculpa, se cada um está na sua, um não ensina o outro, então para que tem um queixo? Responde a Gemara, ma pnimei não mechaper bechar averot, afritzon não mechaper bechar averot. Fala a Gemara, o equeixo, a conexão que a Torá trouxe entre os dois, realmente, não é para ensinar que se eu não fiz um dos dois, o outro mechaper o pecado de todos. Não, o de dentro perdoa um tipo específico de pecado, dependendo da consciência da pessoa, e o de fora, outro tipo de pecado, que depende da consciência da pessoa. Um perdoa pecados em que ele sabia que estava impuro e nunca ficou sabendo, nunca descobriu, ou que ele sabia, esqueceu e lembrou depois, certo? Cada um perdoa os tipos específicos de pecados, situações específicas. Mas, então, para que serviu o Ekesh? O Ekesh vai ensinar que igual o seir feito dentro do Beit HaMikdash, dentro do Eichal, que o sangue é jogado dentro do Kodesh HaKodashim, ele só perdoa pecados ligados à impureza, pessoas que entraram impuras no Beit HaMikdash ou comeram korban impuras, assim também o de fora. Mesmo que a gente falou que o de fora perdoa pecados em que a pessoa transgrediu o pecado sem consciência nenhuma, não sabia da proibição, não sabia que estava impuro, não sabia que entrou impuro e nunca ficou sabendo, é só pecados ligados a Tumat Mikdash e Kodashav. Mas pecados que foram feitos sem consciência ligada a outras coisas, comeu kasher ou não comeu kasher, ou qualquer coisa do tipo, não tem a ver com o sair. O sair feito fora do Eichal, fora da casa do Beit HaMikdash, feito no Mizbeach, do lado de fora, ele só perdoa pecados ligados a essa verá específica de Tumat Mikdash e Kodashav. Ponto. Agora a gente traz mais um pedacinho da Mishnah para tratar dele. Rabiuda falou que Serei Regalim, Serei Rodashim, o Korban Seir que era feito nos Hagim e no Rosh Chodesh, ele perdoa pecados em que a pessoa não teve consciência nenhuma, nunca ficou sabendo do que aconteceu, certo? Nunca ficou sabendo de que ele estava impuro. Amar Rabiuda Marshmuel falou, mas estava de Rabiuda, de onde Rabiuda tirou isso? Amar Krat, está escrito no Pasuk, Veseir Izim Echad Lechatat Lashem. Está escrito que o Seir Izim, o Seir feito de Korban,
certo? Aqui não sei se está falando de Rosh Chodesh, não sei de qual se Rosh Chodesh ou Hagim, mas está escrito com relação ao Korban Izim. O Seir Izim, que era feito de Korban, ele serve Lechatat La Hashem. A priori, todos os Korbanot são La Hashem. Porque apareceu no Pasuk Lechatat La Hashem, vem ensinar Rechin Makirbo Ela Hashem e esse Seir Zé Mechaper. Rabi Yehuda aprende do Pasuk, diz que está escrito La Hashem, que vem dizer que o Seir Izim, o Seir que era feito em Rosh Chodesh e no Hagim, ele vem perdoar um pecado que só Hashem sabe, que a pessoa não sabe que fez. Então, um pecado em que a pessoa não sabia que estava impuro, nunca ficou sabendo e nem percebeu que ele entrou impuro, esse pecado é um pecado que é só Hashem sabe desse pecado. Então, o Seir feito em Rosh Chodesh, nos regalim, vem perdoar esse tipo de pecado. Pergunta a Gemara, vai me bailele que derish lakish. Pergunta a Gemara, mas não, a gente usa essa palavra lá, Hashem, para outra explicação. Tem outra interpretação para esse passuco, para ensinar que ele vem perdoar outro pecado. Que falou Rish Lakish, Damar Rish Lakish, Manish Tanasir Shelosh Chodesh Nemar Bol Hashem. Por que no Seir de Rosh Chodesh? Então já volta a entender o passuco. Porque o nosso passuco que falou sobre Seir de Rosh Chodesh, certo? Está tratando do Seir de Rosh Chodesh. Por que no Seir de Rosh Chodesh especificamente aparece a palavra La Hashem? Amar a Kadosh Baruch Hu, fala a Kadosh Baruch Hu o seguinte: Seir ze yekaparal shel miatet hayareach. A Kadosh Baruch Hu fala que o Seir feito de Rosh Chodesh vem perdoar o pecado disso que Hashem diminuiu a lua. O pecado da lua, que a lua foi diminuída por causa do pecado dela, esse pecado é perdoado no Seir feito em Rosh Chodesh, certo? Rosh Chodesh é a renovação da lua, isso daqui vem perdoar esse pecado. Então, por isso está escrito La Hashem. É como se fosse um pecado de Akadosh Baruch Hu que diminuiu a lua, certo? Só vale a pena anotar o que aparece aqui nas observações lá da Gemara. Zeu sod misodot a Kabbalah, vem lavino que mashmao chas v'shalom. Certo? A linguagem da Gemara parece que a Kadosh Baruch Hu pecou quando ele diminuiu a lua, e o Seir feito em Rosh Chodesh vem perdoar o pecado de Hashem, o pecado de Akadosh Baruch Hu. Então aparece aqui do lado que isso daqui, toda essa sugiá, todo esse tema da lua que foi diminuída, Akadosh Baruch Hu diminuiu ela, e parece da linguagem que Hashem pecou quando ele fez isso daqui é um dos segredos da Kabbalah, e não devemos entendê-lo Kepshuto, da maneira mais simples e literal do tema, certo? Então, fica para um outro shiur, entender o que acontece aqui, qual o significado disso. Eu especificamente também não sei qual é a explicação, mas de qualquer jeito, a Gemara fala aqui que está escrito no Pasuk Lechatat La Hashem, vem dizer que o Korban feito em Rosh Chodesh, o ser feito em Rosh Chodesh, vem perdoar o pecado de Akadosh Baruch Hu que diminuiu a lua. Então não vem para dizer que vem perdoar pecados que ninguém ficou sabendo, só Hashem, que o cara não sabia que estava impuro, e sim vem perdoar o pecado de Hashem de diminuir da lua. Então, da onde Rabiuda, volta a pergunta, da onde Rabiuda tirou que o Seir de Rosh Chodesh vem perdoar pecados em que a pessoa não está sabendo? Se a palavra lá Hashem não é para ensinar que é um pecado que só Hashem sabe, sim ensinar um pecado que Hashem fez, Kavechol, em quem, responde a Gemara, Leimakra al Hashem. Maila Hashem lekedeabran. Fagmará, se a interpretação do passuco fosse simplesmente para dizer que vem perdoar os pecados que Hashem, o pecado que Hashem fez de diminuir a lua, então deveria ter sido lechatat al Hashem, pelo que Hashem fez. O que é lá Hashem? Para ensinar duas coisas. Vem ensinar que tem o pecado de Hashem de ter diminuído a lua, e vem ensinar que tem o pecado que a pessoa não ficou sabendo, só que a Deus sabe que ele é perdoado através desse korban, certo? Então vem ensinar as duas coisas. Vem makulei leachil deata, fala, então talvez pelo contrário. Talvez a palavra La Hashem é um pecado. A linguagem La Hashem parece que somente Hashem tem conhecimento. Não que Hashem pecou. Parece que Hashem tem conhecimento desse pecado. Então talvez o Seir de Rosh Chodesh vem perdoar somente os pecados em que a pessoa não sabia, e a Kadosh Baruch Hu sabe, esse pecado é perdoado. Mas o pecado que a Kadosh Baruch Hu Kavechol teve quando ele diminuiu a lua, talvez não tenha a ver. Talvez o Seir de Rosh Chodesh não vem perdoar isso. Talvez o La Hashem vem dizer só os pecados que Hashem ficou sabendo e mais ninguém. Em que nem makra chatat Hashem, mas La Hashem shmaminatar. E fala Gemara, a linguagem La Hashem, esse Lamed La Hashem, vem ensinar realmente duas coisas. Que tanto o pecado que a pessoa não ficou sabendo, e só Hashem soube que ele entrou impuro, vem perdoar o pecado, o Seir de Rosh Chodesh vem perdoar isso, e também o pecado Kavechol de Hashem, que diminuiu a lua,
é perdoado por esse pecado, senão a linguagem poderia ser Al Hashem, Lechatat Al Hashem ou Lechatat Hashem, porque está escrito Lechatat La Hashem para ensinar duas coisas. Sim? Então são dois limudim que saem desse passo. Bom, pergunta Gmará, Venechaper na minha filha, Bechar Averot, fala, mas olha, se o passuco está falando, Veseires imechat chatat la Hashem, que vem perdoar todo tipo de pecado, que o único que tem conhecimento desse pecado é a Kadosh Baruch Hu, porque a pessoa que pecou não sabia, não fazia a mínima ideia. Quem disse que é só pecados ligados a Tumat Mikdash Vekodashav, de pessoas que entraram impuras no Beit HaMikdash? Talvez é todo tipo de pecado. Qualquer pecado que a pessoa fez e não ficou sabendo, nunca ficou sabendo, é perdoado pelo ser de Rosh Chodesh. Comprei uma comida no supermercado que tinha lá, acho que a de Kashrut. Levei para casa, comi e nunca fiquei sabendo que eu fui enganado. A verdade é que aquela comida não era kasher e colocaram na embalagem errada, colocaram um selinho falsificado. Talvez esse korban feito em Rosh Chodesh vem perdoar todo o pecado que eu não tive conhecimento, não soube, não fiquei sabendo, etc. Quem disse que é somente ligados a Tumat Mikdash Vekodashav? Essa é a pergunta da Gemara. Responde a Gemara, Tana de Rabi Ishmael, tem um Tana do Beit HaMidrash Rabi Ishmael, falou o seguinte, Oil veze babisman kavua, veze babisman kavua, mazei no mechaper ala Tumat Mikdash Vekodashav, avzei no mechaper ala Tumat Mikdash Vekodashav. Responde a Gemara o seguinte, igual Seir de Regalim, Seir que é feito nos Hagim, Pesach, Shavuot e Sukkot, ele vem só em Pesach, Shavuot e Sukkot, ele tem datas específicas para serem trazidos, e lá claramente, explicitamente, foi escrito que é somente Tumad Mikdash Vekodashav. Eu aprendo que também o Seir de Rosh Chodesh, que ele tem data específica, é feito somente no Rosh Chodesh, que ele também perdoa somente Tumad Mikdash Vekodashav. Certo? Por isso é assim. Não, desculpa, não aprendeu de Regalim, a gente aprendeu de. Só deixa eu ver aqui, Rashi. É... Ser de Yom Kippur, desculpa. A fonte é o ser de Yom Kippur. Igual o ser de Yom Kippur, ele vem uma vez por ano, numa data específica, e somente perdoa pecados de Tumad Mikdash Vekodashav. Assim também o ser de Rosh Chodesh, que tem datas específicas, ele só mechaper, ele só traz perdão para pecados ligados a Tumad Mikdash Vekodashav. Pergunta, mas acho que é Seirei Rashi Kodashim. Então tá bom. Seirei Rashi Kodashim foram comparados com Yom Kippur, igual Yom Kippur é só tomado Rashi Kodashim, assim também Seirei Rashi Kodashim. Seirei Regalim Minalan, o Seirim que vem nos Regalim, em Pesach, Shavuot e Sukkot, que também só perdoa pecados que a pessoa não teve conhecimento, que só Hashem ficou sabendo. Quem disse que é só pecados de tomado Mikdash Kodashim? Talvez é todo tipo de pecado. Vechitei Manami que detana Ishmael. Se você quiser dizer igual, falou Rabi Ishmael, igual a gente falou que o de Rosh Chodesh só perdoa tomar Mikdash porque ele tem datas fixas, é assim como Yom Kippur, que é só tomar Mikdash Kodashav, assim também Rosh Chodesh. Então Regalim é a mesma coisa, Regalim tem datas fixas, igual Yom Kippur é só tomar Mikdash Kodashav, assim também Regalim. Se você quiser fazer o mesmo limud, e Kalemifrach, dá para perguntar, e me der Rosh Chodesh, quem tadir, e me der Yom Kippurim, Sheken Merubei, Kaparato. Dá para perguntar o seguinte, olha, não dá para aprender a priori Seir de Regalim de Yom Kippur e nem de Rosh Chodesh. Seir de Rosh Chodesh e Seir de Yom Kippur, que são só Tumad Mikdash Vekodashav, não servem como fonte para dizer que também de Regalim é só Tumad Mikdash Vekodashav. Talvez de Regalim é para todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado que a pessoa não teve consciência, não ficou sabendo, é perdoado no Seir de Regalim. Ah, o de Rosh Chodesh e de Yom Kippur só perdoa Tumad Mikdash Vekodashav? Tá bom. Por quê? Porque eles são diferentes, eles têm definições, eles têm configurações diferentes. O de Rosh Chodesh é Tadir, é todo mês, diferente de Regalim, que é mês esporádico. Você tem Pesach, 50 dias depois tem Shavuot, quase 6 meses depois vem de Sukkot, não é contínuo, constante, igual de Rosh Chodesh, então talvez tem dinim diferentes. De Rosh Chodesh, que é contínuo, é constante, é todo mês, perdoa pecados ligados a Tumá só. O de Regalim, que é mais esporádico, talvez perdoa tudo. E Yom Kippur também não serve de fonte, porque de Yom Kippur ele vem perdoar, o dia de Yom Kippur perdoa muitos pecados. O dia de Yom Kippur perdoa todos os pecados de forma geral. Então, talvez o Seir específico dele, ele tem um dia especial, que é somente tomar no Mikdash Vekodashav. Mas Seir de Regalim, que é diferente, tem configurações diferentes, talvez ele perdoa todo tipo de pecado.
certo? Então, da onde eu sei que Seir de Regalim só perdoa pecados ligados a Tumat Mikdash Vekodashav, Vechitem, mas se você quiser dizer a Gamrina no Rosh Chodesh me deu um Kippur, se você perguntar o seguinte, olha, qual o problema de aprender ser Regalim, Seir de Regalim, de Rosh Chodesh ou de Yom Kippur? Você está falando que o quê? Que Rosh Chodesh é todo mês, Yom Kippur ele é especial, que tem perdão para todos os pecados e não dá para aprender de um para o outro? Mas a gente aprendeu Rosh Chodesh de Yom Kippur. A gente aprendeu que o de Rosh Chodesh só perdoa Tumat Mikdash Vekodashav de Yom Kippur. E não falou que não dá para aprender um do outro, porque Rosh Chodesh é todo mês e Yom Kippur perdoa todos os pecados. A gente sim aprendeu de um para o outro. E o fato de ter certos detalhes diferentes não é motivo para não aprender de um para o outro. Pagmará, veloparhina, né? A gente não fez essa pergunta, a gente não falou que as configurações diferentes entre Rosh Chodesh e Yom Kippur é motivo para não aprender de um para o outro. Então, o fato de Regalim ter configurações diferentes de Rosh Chodesh e Yom Kippur também talvez não é motivo para deixar de aprender de um do outro. E eu posso aprender de Regalim, de Rosh Chodesh e Yom Kippur, que igual Rosh Chodesh e Yom Kippur é só Tumat Mikdash Kodashav, assim também Regalim. Fagmará, não. Não a pergunta ainda é válida. Por quê? Atam kapara michachtiva, gilui milta bealmau. Avalach aí kalamemar kula milta logamrina. Fagmará, não, é diferente. Por quê? Rosh Chodesh e Yom Kippur, nos dois está escrito a linguagem de kapara. Lechatat Lashem. Eu fiquei na dúvida se o Hatat Lashem que aparece em Rosh Chodesh é para todos os pecados ou só pecados ligados a Tumat Mikdash e Kodashav. Já que eu tenho a fonte, eu tenho a palavra Lechatat Lashem, eu só preciso interpretar ela, eu posso puxar a interpretação de Yom Kippur para Rosh Chodesh. Igual Yom Kippur, que está escrito Hatat, está escrito o tipo de pecado, é só Tumat Mikdash e Kodashav, eu entendo que o Lechatat Lashem escrito com relação a Rosh Chodesh é só Tumat Mikdash e Kodashav. Eu tenho a mesma palavra nos dois, eu só preciso saber interpretar. Quando está escrito Lechatat Lashem, é todo tipo de pecado ou é só tomar Mikdash Kodashav? Yom Kippur ensina para Rosh Chodesh que quando está escrito Lechatat Lashem é só tomar Mikdash Kodashav. Mas Regalim não está escrito Lechatat Lashem. Regalim não está escrito nada. Então, a priori, eu poderia dizer que Regalim é para todos os tipos de pecado. Todo tipo de pecado que a pessoa fez sem querer, não ficou sabendo o que ele fez de errado, o Seir de Regalim perdoa. E eu não vou aprender de Rosh Chodesh e Yom Kippur, porque Rosh Chodesh e Yom Kippur têm configurações diferentes. Se tivesse escrito na Torá com relação a Regalim, Lechatat Lashem, a minha única dúvida seria como ler Lechatat Lashem, o que isso significa. Então eu poderia aprender de Rosh Chodesh e Yom Kippur, apesar de ser um pouco diferente. Bechozo tem as mesmas palavras, mas se Regalim não está escrito nada, se Regalim está escrito que o Senhor ele vem perdoar pecados e não está escrito a linguagem Lechatat Lashem para tirar que Regalim só perdoa pecados ligados a tomar Kodashav de Rosh Chodesh e de Yom Kippur, teria que ser mais parecido. As diferenças entre eles é suficiente para dizer que eu não aprendo um do outro. Então, volta a pergunta. Da onde eu sei que Seirim de Regalim perdoa somente pecados ligados a Tumat Mikdash Kodashav? Ela que Rav Chama Bar Hanina, Seir o Seir. Hanami Seir o Seir. A letra Vav que aparece em Seir com relação a a Regalim, vem dizer que igual Seirim de Rosh Chodesh somente perdoam tomado na Kodashav, assim também o Seir de Regalim só perdoa isso. Então a letra Vav que está sobrando vem conectar entre os dois, vem dizer igual de Rosh Chodesh é só isso, assim também de Regalim é só isso. Mesmo que eu poderia diferenciar entre eles. Poderia dizer, olha, Rosh Chodesh é todo mês, Regalim é esporádico, talvez são alahot diferentes. A letra Vav conecta entre os dois e me diz que vem perdoar exatamente a mesma coisa. Veitkur, Sereira Galim, Sereira Shodashim. E então, Sereira Shodashim ensinam Serei Regalim, que é somente tomado Migdash Kodashav, e Serei Regalim ensinam Sereira Shodashim o seguinte: Mas Sereira Shodashim não me caprim elashin baideav lobat khilav lobasof, af Serei Regalim não me caprim elashin baideav lobat khilav lobasof. O ekesh entre os dois, a conexão entre os dois nos ensina que eles são exatamente igual Seirei Chodashim, Rashi Chodashim só perdoa tomado Migdash Kodashav, assim também Seirei Regalim, igual Seirei Rashi Chodashim somente perdoam pecados em que a pessoa Bichla não
sabia que é Hatat la Hashem, só Hashem sabia que ele pegou, mas a própria pessoa não sabia que ele pecou, assim também Serei Regalim somente perdoa esses pecados, pecados que são Tumat Mikdash Vekodashav e pecados que não teve consciência nenhuma. Então, paramos por aqui. Escolha.